Este é o Pod Ideia é aqui onde grandes ideias ganham voz. Eu sou o Luiz. E eu sou o Gustavo. E eu sou o Gabriel. E hoje vamos mergulhar no livro Maus, do Art Spiegelman, uma obra que transforma um relato histórico em arte, abordando temas extremamente sensíveis, mesmo se tratando de uma história em quadrinhos. Dentre esses temas, a depressão, que na época ele marcou muita gente e hoje em dia continua marcando. Mas antes, um breve resumo sobre a história. Art Spiegelman, ele é o ator e personagem da história. E ele vai passar mais tempo com seu pai, o Vladek. E ele vai começar a ouvir histórias da sua família, de como eles viveram no período da Segunda Guerra. E dentre o início e o fim da guerra, o Vladek e a Anja, mãe de Art, eles vão perder a família por completo. Os pais, os tios, os sobrinhos e até mesmo seu primeiro filho, o Rich. E esses acabando morrendo no campo de concentração ou até mesmo cometendo suicídio por medo de ir para Auschwitz. Bem, gente, o livro apresenta vários personagens e as sequelas que eles tiveram após as experiências da sua vida. Mas a gente não pode esquecer de destacar a Anja, o Vladek e o Art, que são o núcleo principal da família. Bem, a Anja já era uma moça fraca desde que ela nasceu. E as experiências que ela teve nos campos de concentração e a perda de todos os membros da sua família acabaram deixando ela com um psicológico muito frágil, fazendo que mesmo depois dela ser uma sobrevivente do Holocausto, ela cometesse suicídio. O Vladek, ele sobreviveu aos cenários mais grotescos da guerra, lutando a guerra, sobrevivendo ao campo de concentração, e mesmo assim, após a guerra, com a perda da sua esposa, ele se sentiu desmoronado psicologicamente, não conseguia parar de pensar nela, e mesmo se casando novamente, não consegue esquecer a Anja. E por fim o Art, que ele frequenta várias sessões de terapia, mas mesmo assim ele não consegue esquecer o sofrimento que é expor sua família por meio da sua história, onde ele já tinha escrito histórias onde ele relatou o suicídio da sua própria mãe. Eu gostaria de apresentar os doutores em psicologia, José e Davi, que vão nos explicar mais sobre a doença e produzir uma análise mais descritiva dos personagens. Bom, é um prazer estar aqui no PodDeg. Obrigado, Luiz, por me convidar. Bem, a depressão é um transtorno causado por tristeza profunda, pessimismo, baixa autoestima e perda de prazer, podendo levar a atos suicidas. Além de afetar o corpo de diversas formas, enfraquecendo o sistema imunológico e aumentando a disposição para a ocorrência de AVC ou infarto. O diagnóstico é feito em clínicos por profissionais. No entanto, por estar relacionado às emoções, por muitas vezes é tratado como uma besteira ou algo passageiro. Todavia, se não for tratado, se a gente não ir atrás para descobrir o que é, o cansaço, irritabilidade ou desânimo se transformam em sintomas muito piores. Bem, é um prazer estar aqui no Pod 10 essa noite, no programa. Pois então, gente, complementando a fala do meu colega, o ponto crucial é a não banalização da tristeza, porque a nossa sociedade atual, ela infelizmente vive rodeada de conteúdos e das próprias redes sociais, em que se vê vidas perfeitas e não propriamente o que é real, gerando pessoas que acham que não estão aproveitando a vida, e isso nos jovens acaba sendo a classe mais impactante, porque pelos hormônios eles acabam sentindo tudo com uma maior intensidade. Então se ocorre a generalização da tristeza, inflamada ainda mais por eventos passados, como exemplo mais recente, né, que nós temos, a pandemia do Covid-19, em que muitas pessoas perderam parentes ou permaneceram confinadas em casa, sem qualquer tipo de contato com pessoas ou com o mundo exterior, aumentando casos de depressão e deixando sequelas, assim como houve após a Segunda Guerra Mundial, retratada assim no livro. Cara, e é curioso pensar como o padrão da história ela vai se repetir, né? É claro que a pandemia e o Holocausto, eles não tiveram o mesmo peso, mas eles vão ter a mesma consequência, como o aumento da taxa da mortalidade, o pessimismo e a tristeza. E agora, doutor José, como é que você abordaria a depressão da Anja? Ela, sem dúvida, foi o caso mais aparente da depressão no livro. Como já foi informado pelo Luiz, Anja cometeu suicídio, sendo esta a prova incontestável de que ela apresentava o problema. No entanto, para compreender como chegou a este ponto, deve-se explorar a vida da personagem. Anja, antes de 1939, era filha de um milionário industrial, e ela nunca tinha apresentado problemas financeiros e a sua família era incrivelmente unida, morando todos na mesma casa. No entanto, pense como fica o psicológico de uma pessoa, vendo que seu elo familiar está sendo destruído. Aos poucos, seus parentes foram tomados de si.
sendo alguns mortos e outros que se mataram, dentre eles o próprio filho. A família antes unida agora estava em frangalhos, e ela, junto ao marido, eram os últimos restantes. Mas ambos estavam separados no campo de concentração, onde viviam de forma miserável. Vê que é uma profundidade de detalhes muito grande e que levam alguém a cometer algum ato ou apresentar depressão, além de que os eventos na vida dela aconteceram de forma muito repentina, sem ter o mínimo de chance de se recuperar, tornando-se uma casca vazia, restando apenas o medo de ser morta e o vazio de ser uma sobrevivente. Bem, senhores, hoje com a exposição à informação, tornou-se muito comum a produção de conteúdos, pelos mais diferentes públicos. E exemplos como obras como essa que abordam uma temática pesada, mesmo sendo uma história em quadrinhos, né, que seria algo mais infantilizado. E eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre obras que abordam o tema da depressão? Bem, eu acho que eu sou o melhor para falar esse tipo de coisa. E assim, o quanto mais se dissemina essa informação, melhor, é claro. Pois assim, pessoas que talvez estejam demonstrando casos eminentes de depressão, veem que não estão sozinhas, e isso as auxilia a procurar ajuda. No entanto, a forma de que é feita acaba podendo impactar também negativamente, não só positivamente, como em maus, que a gente vê, e eu elogio a atuação de especialista presente nessa área, principalmente entre os diálogos de Vladek e o seu psicólogo. E um outro exemplo de obra que aborda a depressão é o filme As Vantagens de Ser Invisível, em que um garoto ele se encontra num poço de tristeza após a perda de seu melhor amigo, fixando-o em seu subconsciente. Assim, no decorrer do longa-metragem, o seu falecido colega está ao seu lado, opinando, mas infelizmente não estando presente ali no momento. Doutor José, após a Covid-19, às vezes eu acabo pensando que é mais fácil alguém acabar colapsando mensalmente, como se fosse uma pandemia, mas não do vírus em si, sabe? Como a depressão. Uma pandemia da depressão. Por exemplo, quando eu pesquisei na site da OMS, ela lá estava custando um dado que a pandemia aumentou os casos em 25%. O que você tem a opinar sobre esse fato? Bom, um dado é um fato e os fatos não podem ser ignorados. É importantíssimo que ocorra um freio no aumento desses casos, e para isso é necessário que se ocorra disseminação sobre as informações do transtorno, conscientizando a população sobre o que pode acarretar se você tiver depressão. Por isso estamos aqui no programa. Mas além de eu procurar assistência psicológica, um bom meio de prevenção ao colapso mental é o uso de atividades como válvula de escape. Manter a mente ocupada vai fazer você pensar menos em coisas ruins. Por exemplo, Arte utilizava do desenho para lidar com sua dor. Vladek manteve-se focado em sobreviver, trabalhando a todo momento. No entanto, quando envelheceu, manteve-se em ócio, permitindo que os pensamentos ruins aparecessem em sua mente. Bem, gente, as dicas dos nossos doutores foram de ouro, e só que nosso tempo tá acabando. E eu queria só dizer que, obrigado por todos que permaneceram aqui, que a depressão não é uma besteira, isso é uma doença séria, e deve ser tratada como tal. Fiquem bem, cuidem da sua saúde e sejam felizes. Esperamos vocês